Em algum momento na vida, você já sofreu algum julgamento tão duro que machucou mais que o seu próprio erro? Ou, em alguma situação, você julgou alguém duramente? Hoje vamos falar sobre uma das frases mais citadas, mais usadas e menos entendida das que Jesus declarou: não julgueis. Duas palavras que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu, mas que poucos realmente entendem sobre profundidade que Jesus quis transmitir. O que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5, não é um clichê espiritual para parecer bonzinho, não é uma regra superficial de convivência social. É uma chave poderosa, transformadora, que pode te libertar tanto do hábito destrutivo de julgar, quanto do peso esmagador de ser julgado. Fique comigo até o final, porque tem um detalhe nesse texto que quase ninguém percebe. E é exatamente esse detalhe que passa despercebido, que explica por que tanta gente, até pessoas que se dizem cristãs, ainda vive presa numa cultura lamentável de julgamento, até dentro das igrejas. Jesus está encerrando o Sermão da Montanha. Ele já falou sobre as bem-aventuranças, sobre ser sal e luz num mundo que precisa desesperadamente de sabor e clareza, sobre oração genuína em vez de repetições vazias, sobre confiar na provisão de Deus em vez de acumular tesouros na terra onde a ferrugem corrói e que os ladrões minam e roubam. E agora, diante de uma multidão que está sentada naquela encosta, cansada da religiosidade hipócrita dos fariseus, questionadora, cheia de expectativas sobre esse jovem mestre diferente, ele toca num ponto que ninguém ali conseguia escapar: o instinto profundamente humano de julgar os outros. Jesus diz, em resumo: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o julgamento com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco, aquele grãozinho minúsculo que está no olho do seu irmão, e não vê a trave, a viga enorme que está no seu próprio olho? Como você tem coragem de dizer ao seu irmão: deixe eu tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma trave atravessada no seu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então, só então, verás bem, com clareza, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Vamos entender o contexto histórico e cultural. Na época de Jesus, os fariseus e os líderes religiosos transformaram a lei de Deus, que foi dada como caminho de vida e liberdade, em uma arma sofisticada de controle social e manipulação espiritual. Eles dividiram as pessoas em categorias rígidas, inflexíveis, puros e impuros, dignos e indignos, gente de Deus e pecadores condenados. E usavam essa divisão não para restaurar, não para curar, mas para exercer poder, para se sentirem superiores, para justificar a exclusão brutal de quem não se encaixava nos padrões estreitos que eles mesmos criaram. Jesus olha para essa estrutura religiosa corrupta e, na prática, diz com todas as letras: vocês não foram chamados para esse lugar de juiz. Esse lugar já tem dono, e não é você, nunca foi você, nunca será você. Agora traz isso para o contexto de hoje, para a realidade que você vive. A gente não vive mais sob o domínio direto dos fariseus, mas vive uma mistura estranha, perturbadora, de religiosidade disfarçada de santidade com a cultura moderna de cancelamento que domina as redes sociais. Julgar virou reflexo automático, algo que a gente faz sem nem perceber. Cancelar virou esporte coletivo, competição de quem aponta o erro mais rápido, de quem expõe mais, de quem destrói reputações com mais eficiência. Apontar o erro dos outros tornou-se uma das formas mais comuns de construir identidade, de se sentir relevante, de ganhar seguidores. E muitas vezes a gente nem para refletir que está fazendo exatamente o que Jesus está condenando. A pergunta que já começa incomodando é: você tem vivido mais como juiz ou como irmão?
Você tem usado mais o martelo da condenação ou a mão estendida da graça? Quando Jesus manda não julgar, Ele não está dizendo para você desligar completamente o discernimento espiritual, fazer de conta que tudo é relativo, que não existe certo e errado, ou aceitar qualquer comportamento como válido e aceitável. Ele não está criando uma cultura onde ninguém pode falar nada sobre nada, onde tudo é permitido, onde não existe mais correção. Ele não está proibindo toda e qualquer forma de avaliação moral ou espiritual. Ele está atacando com precisão cirúrgica um tipo muito específico de julgamento. O julgamento que condena a pessoa inteira, que rotula definitivamente, que coloca alguém numa caixa sem saída e assume uma posição de autoridade moral e espiritual que só Deus tem o direito de ocupar. A palavra usada aqui no original grego para julgar está diretamente ligada a sentenciar, a decretar o valor final e definitivo de alguém, a assumir uma posição de superioridade moral que só Deus, que conhece os corações, que vê as motivações mais profundas, que entende o contexto completo de cada vida, pode ocupar com justiça. Não é dizer com amor e verdade, isso que você fez está errado, isso machuca você e os outros, isso não é o caminho de Deus. É dizer com o coração cheio de orgulho, você é isso, você é pior do que eu, você não presta, você não tem jeito, você é um caso perdido, você não merece o amor de Deus. Percebe a diferença gigante? Uma coisa é avaliar comportamento com amor, verdade e desejo genuíno de restauração. Outra coisa completamente diferente, destrutiva, é assumir a autoridade sobre a identidade eterna e o destino de alguém, como se você fosse Deus. E Jesus acrescenta um princípio que deveria fazer todo mundo pausar e repensar a forma como trata os outros. A medida que você usa, volta para você. A régua que você escolhe para medir os outros é a mesma régua, com o mesmo rigor, com a mesma falta de misericórdia, que será usada para medir você. Se você é duro, implacável, sem misericórdia, sem empatia, sem compaixão, você está construindo exatamente a régua com a qual também será medido. É como se Jesus perguntasse, olhando nos seus olhos, você quer mesmo ser tratado com a mesma dureza cruel com que você trata os outros? Você quer mesmo que Deus use com você o mesmo padrão de julgamento que você aplica nos outros? Pensa nas situações concretas do dia a dia. Você vê alguém cometer um erro e já solta automaticamente. Olha lá, típico dela. Eu sabia que essa pessoa ia fazer isso. Não tem jeito mesmo. Você vê uma queda espiritual, um tropeço moral e comenta com um ar de falsa preocupação. Também do jeito que vivia, estava na cara que ia acontecer isso. Você ouve um boato, uma fofoca, uma acusação sem provas e, em vez de ter cuidado, em vez de verificar, em vez de proteger a reputação do irmão, já espalha como se fosse verdade absoluta, como se você tivesse sido testemunha ocular dos fatos, como se você tivesse autoridade para confirmar. E agora faz o exercício mental difícil, doloroso. Imagine se Deus usasse exatamente essa mesma velocidade de julgamento, essa mesma inflexibilidade, essa mesma falta total de misericórdia com você. Imagina se Ele te julgasse com a mesma dureza que você usa para julgar aquele colega de trabalho que te irritou, aquele membro da igreja que não age do jeito que você acha certo, aquele familiar que te magoou profundamente. Você conseguiria ficar de pé um segundo sequer? Você sobreviveria? A verdade dura, mas libertadora, é que nenhum de nós sobreviveria à própria régua de julgamento que usamos com os outros. E talvez seja exatamente por isso que Jesus está falando disso logo depois de ensinar sobre oração, sobre relacionamento com o Pai,
sobre confiar em Deus. Ele está dizendo com clareza: se você realmente entendeu quem Deus é, se você realmente conhece a profundidade da graça que você alcançou quando você não merecia absolutamente nada, se você realmente experimentou o amor incondicional do Pai, você não vai conseguir viver como juiz implacável dos outros. Em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo reforça essa mesma verdade com palavras ainda mais diretas. Ele diz: portanto, você é indesculpável quando julga, seja quem for, pois, no que julga o outro, condena a si mesmo, porque você que julga pratica as mesmas coisas. Paulo está dizendo sem rodeios que quando você aponta o dedo, quando você assume uma posição de juiz, você revela infinitamente mais sobre o seu próprio coração, sobre as suas próprias falhas, do que sobre a pessoa que está sendo julgada por você. Se isso está mexendo com você, se está te levando a refletir, comente aí embaixo. Vale a pena refletir sobre este vídeo. Aí Jesus conta a cena mais visual, mais irônica e mais impactante desse texto. Ele fala de alguém que está com uma trave, uma viga enorme de madeira, atravessando o próprio olho e ainda assim, completamente cego pela própria condição, tenta com toda seriedade tirar um cisco, um grãozinho minúsculo de poeira, do olho do irmão. E imagina a cena. Alguém com uma viga gigante saindo do rosto, trombando nas paredes, trombando nas pessoas, trombando em tudo, completamente cego, sem a menor capacidade de enxergar com clareza, chegando perto de outra pessoa com toda a autoridade e dizendo com cara de quem está ajudando: deixa eu te ajudar, irmão. Tem um negócio pequeno te atrapalhando aí. Eu vou resolver isso para você. É completamente ridículo. E Jesus está dizendo, é exatamente isso, exatamente essa cena absurda que acontece quando você finge que está ajudando, quando você usa linguagem espiritual, quando você diz que é amor à verdade, mas na realidade você não enxerga o seu próprio estado espiritual. Você não tem a menor noção da própria cegueira. A trave não é necessariamente um pecado grande, público e escandaloso que todo mundo pode ver. Às vezes, muitas vezes, a trave é o orgulho disfarçado de discernimento espiritual. É o auto-engano que te faz acreditar que você é melhor. É a falta de sensibilidade sincera de admitir falhas, de dizer, eu também preciso de ajuda. É uma necessidade constante, quase viciante, de se sentir superior a alguém, de ter sempre alguém para olhar de cima. É uma incapacidade crônica de olhar para dentro com honestidade brutal diante de Deus. Nós somos especialistas em ampliar o cisco microscópico do outro e minimizar dramaticamente a nossa trave gigante. E Jesus é direto, sem rodeios, sem suavizar. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, depois, só depois, você vai enxergar bem, com clareza, com amor verdadeiro, para tirar o cisco do olho do seu irmão. Percebe a ordem divina que Jesus estabelece? 1. Primeiro, autocrítica profunda e honesta diante de Deus. 2. Depois, amoroso na correção do irmão. Primeiro, quebrantamento genuíno sobre a própria condição. Depois, cuidado compassivo com o outro. Primeiro, humildade radical diante de Deus que te mostra quem você realmente é. Depois, e só depois, compaixão verdadeira pelo irmão que também está lutando. Quando você inverte essa ordem divina, quando você pula a primeira parte e vai direto para a segunda, você não está ajudando ninguém. Você está usando a verdade como arma de destruição, não como remédio de cura. Você está exercendo controle manipulador, não amor libertador. Você está criando distância e divisão, não restauração e reconciliação. Se você for honesto, brutalmente honesto com seu próprio coração, vai perceber uma coisa incômoda, que dói admitir. Julgar o outro por alguns segundos, alguns minutos, faz você se sentir mais justo, mais correto, mais aprovado por Deus.
É como se, ao apontar o erro grave de alguém, você conseguisse fugir temporariamente de olhar para as suas próprias contradições profundas, para a sua própria hipocrisia sutil, para as áreas da sua vida que você esconde de todo mundo. A gente julga porque tem medo de enfrentar a própria bagunça interna. A gente julga porque construiu ao longo dos anos uma parte perigosa da identidade em cima da frase: pelo menos eu não sou tão ruim quanto fulano. Pelo menos eu não faço o que ele faz. A gente julga porque, no fundo mais escondido do coração, ainda acredita que o valor próprio vem da comparação favorável com os outros e não da graça imerecida de Deus. Em Gálatas capítulo 6, Paulo complementa esse ensino de Jesus com sabedoria prática. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, que realmente andam com Deus, restaurem essa pessoa com mansidão, com gentileza, com humildade genuína. Cuida de ti mesmo, vigiando o teu próprio coração, para que também tu não sejas tentado. Mansidão. Não superioridade arrogante, não arrogância disfarçada de santidade, mansidão quebrantada. Paulo está dizendo com todas as letras: você não vai até o irmão caído como quem é melhor, como quem nunca caiu, como quem está acima. Você vai como quem sabe, por experiência dolorosa, que também é frágil, que também tropeça, que também precisa de graça. Talvez uma das orações mais sinceras, mais poderosas e mais transformadoras que você possa fazer hoje, agora mesmo, seja: Senhor, mostra a trave no meu olho. Mostra onde eu estou medindo os outros com dureza, sem perceber como eu também preciso desesperadamente de misericórdia. Mostra onde eu tenho vivido como juiz implacável, em vez de viver como irmão compassivo. Quebra o meu orgulho. Abre os meus olhos. Agora, vamos para o que realmente importa. Como é que você sai da posição destrutiva de juiz e entra na posição restauradora de irmão? Primeira atitude prática. Toda vez que surgir aquela vontade automática de falar da vida de alguém, de criticar, de apontar, de expor, pare e faça uma pergunta simples, mas profunda. O que exatamente essa situação, essa irritação forte que estou sentindo, está revelando sobre mim? Por que isso me incomoda tanto? Por que isso me tira do sério? Muitas vezes, aquilo que mais te irrita no outro, que mais te revolta, é exatamente aquilo que você luta em segredo, aquilo que você não quer admitir sobre você mesmo, ou aquilo que você não quer encarar com honestidade diante de Deus. Segunda atitude prática. Antes de comentar sobre uma pessoa com outra pessoa, antes de ligar para alguém, para desabafar sobre o erro do outro, fale sobre a pessoa diretamente com Deus em oração sincera. Transforme conscientemente crítica destrutiva em intercessão restauradora. Em vez de gastar 5, 10 minutos falando mal, reclamando, apontando, gaste esses mesmos 5, 10 minutos orando com o coração, pedindo para Deus agir, pedindo sabedoria para você também. Você vai perceber algo surpreendente. É quase impossível, é praticamente contraditório continuar falando mal de alguém por quem você está orando de verdade, com o coração. A oração sincera muda o seu coração antes de mudar qualquer outra coisa. Terceira atitude prática. Troque distância confortável por caminhada arriscada. Se existe abertura, se existe segurança, se existe possibilidade real de diálogo, em vez de falar de longe, de julgar à distância, chegue perto com humildade. Não diga com superioridade: você está errado, ponto final, você precisa mudar agora. Diga com vulnerabilidade: todos nós temos áreas para serem ajustadas diante de Deus. Como é que eu posso caminhar com você nesse processo difícil? Isso não é tolerar o pecado, isso não é relativizar a verdade, é amar a pessoa de verdade enquanto você lida com a verdade de Deus. No capítulo 3 de Colossenses, Paulo dá instruções práticas claríssimas.
Revistam-se, coloquem como roupa diária de compaixão sincera, humildade ativa, humildade real, mansidão constante e paciência abnegada. Suportem-se uns aos outros com graça e perdoem as queixas que têm uns contra os outros. Perdoem exatamente como o Senhor generosamente lhes perdoou. Percebe a ordem intencional? Compaixão vem primeiro, bondade vem primeiro, humildade vem primeiro. Só depois, dentro desse contexto de amor, vem a correção necessária. E ouça isso com atenção, porque é importante. Não confunda nada disso com precisar tolerar abuso, com aceitar injustiça, com permanecer em ambientes genuinamente tóxicos que estão te destruindo. Você deve se proteger, colocar limites saudáveis e firmes, e ainda assim, escolher não viver com um coração julgador, amargo, vingativo e cheio de ressentimento. Uma coisa não anula a outra. Você pode ter limites e ter graça ao mesmo tempo. Frases para você anotar, para você salvar, para você lembrar. Quem leva a própria trave a sério, quem realmente enxerga a própria condição, não tem tempo, não tem energia para brincar de juiz dos outros. O quanto você fala sobre alguém, o tom que você usa, revela se você é juiz condenador ou intercessor restaurador na vida dessa pessoa. Você não foi chamado por Deus para sentenciar pessoas. Você foi chamado para caminhar com pessoas, para amar pessoas, para restaurar pessoas. Imagina comigo, sonha comigo por um segundo. Uma igreja, uma célula, uma família, uma comunidade, onde Mateus 7, de 1 a 5, não é só decorado mecanicamente, não. O mundo, a cultura ao nosso redor, já está absolutamente cheio, transbordando, de gente apontando o dedo, de gente acusando, de gente condenando, de gente cancelando. O que falta desesperadamente, o que as pessoas estão desejosas para ver, são pessoas reais estendendo a mão com graça verdadeira. O mundo já sabe acusar com perfeição. O que ele precisa urgentemente ver, experimentar, sentir, é graça surpreendente em ação através de pessoas quebrantadas. Você não foi chamado por Deus para ser juiz. Você foi chamado para ser alguém que lembra todos os dias, em todas as situações, da própria trave enorme. E exatamente por isso, por causa dessa consciência humilde, oferece graça generosa ao lidar com o cisco pequeno dos outros. Se essa palavra falou com você, se ela te levou a refletir sobre áreas escondidas, se ela incomodou de forma saudável, faz o seguinte agora. Para por um segundo e responda, seja mentalmente, seja aqui nos comentários. A primeira mudança concreta que eu vou fazer, começando hoje, para deixar de viver como juiz e começar a viver como irmão é... Completa essa frase com honestidade. Pode ser ouvir muito mais e falar muito menos. Pode ser orar genuinamente antes de opinar rapidamente. Pode ser pedir perdão sincero a alguém específico que você julgou injustamente. Se você entende que esse ensinamento de Jesus é de suma importância, manda este vídeo para alguém que você sabe que está sendo esmagado por julgamentos cruéis de outros, ou para alguém que você sabe que está carregando esse martelo pesado do julgamento e precisa urgentemente largar e aprender a estender a mão leve da graça. Depois, e é importante, volte aqui e me conte nos comentários. Compartilhei e foi transformador, ou compartilhe algo que achou interessante neste vídeo, algo que tenha tocado o seu coração. E se você quer de verdade continuar essa caminhada transformadora de cura profunda, de graça real, de aprofundamento genuíno na palavra viva, se inscreva agora no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Este vídeo faz parte de uma série de mensagens sobre o Sermão da Montanha. Assista às playlists em nosso canal e nos próximos vídeos vamos continuar falando sobre como viver o Evangelho verdadeiro de forma prática, sem máscaras religiosas, sem jogos espirituais, sem religiosidade vazia e hipócrita.
Que o Espírito Santo te ajude, te capacite, te transforme para largar o lugar que nunca foi seu, o lugar elevado e isolado de juiz implacável, e te coloque de novo no lugar humilde e restaurador de filho amado, de filha aceita, de irmão compassivo, de irmã misericordiosa. Porque quando a graça entra de verdade no coração, o julgamento perde completamente a força, perde o poder, perde o controle. E onde a graça governa com amor, o reino poderoso de Deus começa a aparecer, a se manifestar, a transformar tudo, até mesmo o mais duro coração. Deus te abençoe profundamente.